tijolo, capim da mina, quiloa, rebolo. Aqui onde estão os homens, há um grande leilão. Dizem que nele é uma princesa. A mãe da minha mãe, minha bisavó Sinhá, era descendente de africanos que foram trazidos para cá para trabalhar nos engenhos de açúcar. Ela, na verdade, se chamava Maria dos Anjos, mas ganhou dos empregados brancos da fazenda o irônico apelido de Sinhá, porque eles trabalhavam para uma descendente de escravos, invertendo a ordem do funcionamento das coisas naquela época. Os primeiros africanos escravizados são trazidos por Espírito Santo para trabalhar nas fazendas que aqui tinham se instituído na produção de cana-de-açúcar. Os africanos, eles tinham tecnologia, né? Conheciam bem a metalurgia, técnicas agrícolas. Mas o tráfico negreiro, ele é um grande negócio. Tinha africano aqui porque havia o interesse do português em fazer o comércio com uma mercadoria chamada escravo. Agora, uma coisa com certeza nós podemos afirmar, o Espírito Santo era escravista. E eles vêm para fazer todo tipo de trabalho. Trabalham primeiro na cana-de-açúcar, trabalham com gado, trabalham na exploração do ouro, trabalham na plantação de café. Foi a mão de obra que fez o Brasil. Ou seja, a gente tem 300 anos de uma presença negra aqui, né, dentro do regime escravagista, sustentando a economia, marcando também a sua presença cultural e dando a sua contribuição para a formação do Estado do Espírito Santo. Resumindo, obrigaram os africanos a virem para cá e os obrigaram a trabalhar, sem receber salário, férias e tudo mais. E ainda por cima, como a África é enorme, não era exatamente um bando de amigos que vinham para cá. Porque quando a gente fala da África, a gente costuma achar que todo mundo era igual, e não era. A África é um continente. São inúmeros povos com inúmeras culturas. Que falavam línguas diferentes, culturas diferentes, deuses diferentes. E aqui no Espírito Santo nós recebemos inúmeros povos, até porque era estratégia do colonizador dividir, né, para poder controlar. E muitas vezes colocava sob a mesma senzala povos que eram inclusive inimigos em si. É realmente impressionante a força dessa galera. O primeiro negro que pisou no Brasil já pisou resistindo. A resistência é uma condição espiritual que eles desenvolveram e cultuam até hoje. Era a opressão que os unia, ou seja, eles estabeleciam laços para resistir à opressão. Seja por pequenos grupos, seja por revolta própria, fugas, até a gente chegar na Constituição dos Quilombos. Quilombos, que eram as aldeias onde moravam os escravos fugidos. E hoje são comunidades muito maneiras onde vivem os descendentes desses escravos. Bem, o Bem-vindo Pereira dos Anjos, ele é o nosso ancestral. Bem-vindo veio lá da África, no navio. Ele aqui fez toda essa linhagem hoje que nós temos na comunidade. Nós somos primas e a gente somos netos do Bem-vindo Pereira dos Anjos. Errado essa época dos Anjos. A comunidade foi fundada pelos jesuítas. Chegou o Sebastião Vieira Machado, vocês já viram ali a data, 1849. Quando Sebastião Vieira morreu, eles resolveram doar essa terra para Nossa Senhora da Ajuda. A comunidade aqui nós somos em 82 famílias. Aqui tem mais de 200 famílias. Todos são herdeiros um do outro. Somos parentes um do outro. Que as meninas vão casando, vão ficando aqui mesmo. Não é tio, é sobrinho, é primo, é avô, é avó. O meu avô era escravo e minha mãe é descendente do Sebastião Vieira Machado. É como se fosse uma família. Sou muito feliz. Porque é um lugar bom de morar. Principalmente por morar aqui. Sou muito feliz no meu quilombo. Que beleza! E beleza também é a força dessa galera ainda hoje. Mas isso a gente vai ver no próximo bloco. Então não saiam daí. Os negros, entre eles os descendentes da minha bisavó Sinhá, foram trazidos da África como escravos. Vende-se uma preta moça, sadia, 16 anos de idade, mucama e de conduta afiançada. Absurdo. É vergonhoso, né? Vender uma pessoa, como é que vende um? Eu, hein? Era uma moeda que se trocava. Hoje em dia, não existe, né? Só com cachorro. Não deve ter isso, porque não existe esse negócio de raça. E todo brasileiro tem o pé na senzala.
Pois é, como eu dizia, os negros que foram trazidos como escravos comeram o pão que o diabo amassou e ainda tiveram que se unir, se organizar e lutar por sua liberdade. Liberdade era o quê? Era sair da escravidão. Todo mundo pensa que a escravidão acabou quando a princesa Isabel assinou a tal de Lei Áurea. Mas não foi bem assim. O combate à escravidão se inicia, só que na forma do emancipacionismo, como a gente chama, porque era uma ideia de fim da escravidão gradual. Explicando melhor, primeiro, em 1850, houve a extinção do tráfico de escravos. Depois, em 1871, saiu a Lei do Ventre Livre, que dizia que os filhos de escravos que nasceram a partir daí seriam livres. Aí, em 1885, foi decretada outra lei que amparava os negros com mais de 65 anos de idade. E só em 1888, a Lei Áurea abolia de vez a escravidão em nosso país. Ah, veio a abolição da escravatura? Veio? Quando o senhor, dava liberdade ao escravo, ele nunca dava de graça, ele queria receber por perder a propriedade do escravo. E a princesa Isabel, ela assinou uma carta de alforria sem ressarcir os senhores por essa perda. Quem é que ia fazer o cultivo das fazendas? Como é que isso ia ser mantido? Como é que essa estrutura econômica ia ser mantida? Boa pergunta. O problema é o que aconteceu com o negro brasileiro depois da escravidão. Eles continuaram sem terra, eles continuaram sem dinheiro e ainda com problema, porque agora eles eram preteridos no trabalho pelos imigrantes. A ideia era purificar a raça brasileira para construir uma nação. Era desejo do imperador, e aí já é Dom Pedro II, branquear a raça brasileira. É a chamada teoria do embranquecimento. O governo brasileiro financiou a vinda de trabalhadores imigrantes da Europa, com a ideia de que os europeus eram superiores aos indígenas, superiores aos negros. Mas isso não é racismo? O racismo vem exatamente dessa ideia da supremacia cultural, aonde um grupo diz: a minha cultura é superior à sua. Aqui no Brasil, essas teses vão chegar colocando o negro como a raça inferior. É uma elaboração científica, inclusive. O racismo vem exatamente dessa concepção, dessas teorias científicas de superioridade de raça, que hoje se encontram de fato superadas, mas o racismo não está superado. Que odiar, mas o que tá falando aqui, seu preto, seu macaco, seu fundo de frigideira, freada de camburão? O racismo não está superado. E ainda tem muita gente que sente ele na pele. Não, eu sou do Rio de Janeiro, né, cara? Lá no Rio de Janeiro, eu virei moleque de rua depois da separação dos meus pais, né, cara? Da minha mãe e do meu pai. Aí, como minha mãe tinha problema com álcool, drogas, né, cara? A gente acabou indo morar na rua, né, cara? O Jamelão já morou na rua, já foi caseiro e já foi vítima de muitos tipos de injustiças e preconceitos. Mas ele conheceu o jiu-jitsu. Eu me apaixonei. Se dedicou, uns anos se passaram e aí... E eles me perguntaram: pô, tu quer ir com a gente pro Espírito Santo? Dar aula lá? Eu falei: meu irmão, agora. Aí cheguei aqui, né, cara? Eu lembro até hoje, né, cara? Chegando em Vitória, em cima da ponte, bicho, que lugar lindo. Eu falei: que isso? Foi paixão à primeira vista, né, cara? Aí daí pra frente explodiu, né, cara? Aí o jiu-jitsu cresceu aqui. Eu costumo dizer que eu sou avô dessa galera toda, né? O racismo ainda não acabou, o preconceito também não acabou. E a gente ainda tem muito que aprender e que agradecer essa galera. Nós somos um país cuja cultura tem uma dívida enorme com as populações negras africanas. O Congo. Só grupos de jongos, nós temos aqui no Espírito Santo mais de 17. A forma da gente dançar. O vocabulário tem muita coisa, né? Neném, bunda. Bunda, por exemplo. Chulé, capoeira. É tão rico esse arsenal cultural que vai dar um tempero na cultura capixaba. O dendê. Acarajé, sarapatel. A feijoada. Você tem o beiju molhado. As próprias canjicas. Bolo de fubá. É banana, nanica verde, depois come com peixe, faz aquela muqueca bem gostosa. Chegar aqui nessa condição e dar esse salto para o que o negro é hoje, no Brasil, no Espírito Santo, isso faz do negro um herói. Uau, irado! Aprendi muito hoje. E a gente se encontra de novo no próximo sábado, quando tem mais raízes para vocês.